Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, amém. Quando nós dizemos isso, nós estamos admitindo, conscientes ou não, que há 2024 anos atrás nasceu um que mudou a história da humanidade. É contada antes e depois de Jesus. A sua história pode ser contada também antes e depois de Jesus na sua vida, amém. Eu quero trazer aqui uma palavra para nós. Ontem nós falamos sobre viver a vida com satisfação, com prazer. Amém? Hoje eu quero ir na mesma linha aqui. Eu quero falar, trazer uma consideração aqui de que nós devemos viver com esperança. Amém? Tenha esperança. Amém? Eu vou ler um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que Pedro diz assim: pela compreensão da verdade em Cristo Jesus e em Deus. Amém? Então, 1 Pedro 1:3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Nesse contexto, Pedro, ele vai estar falando aí sobre, assim, ele vai estar descrevendo um sentimento de ação de graças a Deus pela esperança da salvação pela fé. É isso que Pedro vai expressar. E do versículo 3 ao versículo 12, ele vai expressar, assim, um sentimento de ação de graças pela esperança da salvação. Amém? Por isso estou dizendo que você tem que viver com esperança. A esperança ela nos traz contentamento à alma. Amém? Se você vive sem esperança nenhuma, você vai ser um tristonho, tá certo? Mas vamos ao texto, porque é interessante como Pedro ele faz essas afirmações. E o texto começa dizendo: Bendito o Deus e Pai. O que Pedro está dizendo com isso? Quando ele diz que bendito assim, ele expressa a generosidade daquele que faz sempre o bem, daquele que é generoso, que é bom, que busca fazer e faz sempre o bem. Então Pedro está dizendo: Senhor, tu és bendito, porque tu faz o bem. Ele começa louvando a Deus dessa forma, tá certo? Então ele vai dizendo, reconhecendo aqui o Deus Pai, como esse Deus bendito, como esse Deus generoso. Amém? Então Pedro vai expressar esse louvor, essa adoração a Deus, dizendo que o Senhor é bendito. Amém? E aí, o texto, então ele está reconhecendo a benignidade, dizendo que Deus é bendito. Pedro está reconhecendo isso, tá certo? Amém? E aí o texto vai continuar dizendo: Bendito o Deus e Pai, de quem? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, olha, isso é muito interessante, porque Pedro, ele está reconhecendo aqui o senhorio de Cristo. Isso é gracioso a gente entender isso, tá certo? Nosso Senhor. Então Pedro ele não deixa nenhuma dúvida de quem é o Senhor. E quando ele diz nosso, isso é dos que creem. Amém? Porque Pedro estava lá vivendo, Pedro era judeu e muitos dos judeus naquele contexto não tinham crido, inclusive até hoje. Tá certo? Mas Pedro está consciente, ele sabe quem é o Senhor, e ele diz que é nosso Senhor. Amém? E é Senhor do que crê nele. Pedro creu em Cristo. Olha aqui, por que Pedro disse isso? Em certa ocasião, Jesus perguntou para os discípulos: quem é que o povo está dizendo quem eu sou? E eles responderam lá: é um dos profetas, alguém aí que ressuscitou e tal. E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês, quem diz quem eu sou? Está lá em Mateus capítulo Mateus 16, ali a partir do versículo 15, 16, você vai encontrar essa palavra. E quando chega no versículo 16 do capítulo 16 de Mateus, olha o que é que Pedro respondeu para Jesus quando ele disse: vocês quem dizem quem eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Pedro tem essa revelação. Em seguida Jesus vai dizer: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que te revelou essa verdade. Amém? Então,
Pedro tem essa convicção, Jesus é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. E por que ele começa dizendo que Deus é bendito? Porque esse Deus bendito, amoroso, bom, extraordinário, ele é bendito porque ele enviou seu Filho. E Pedro entende isso, amém? É Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor daquele que crê, amém? E o texto vai continuar dizendo que segundo a sua misericórdia, olha, segundo a misericórdia de Deus, já falei sobre a misericórdia de Deus, que é um dos aspectos do caráter de Deus. Eu falei, acho que anteontem, sobre a misericórdia de Deus, não estou nem lembrado, mas acho que eu falei alguma coisa sobre a misericórdia de Deus aí, sobre os vídeos anteriores. Mas assim, segundo a misericórdia, a sua misericórdia. Então Pedro entende que Deus, pela sua infinita misericórdia, esse olhar imerecido que o ser humano não tem, porque pecou e não quer nada com Deus, então Deus, segundo a sua misericórdia, ele enviou o Salvador. Isso é misericórdia de Deus, isso é bondade de Deus, é o Deus bendito. Pedro conhece o Deus Pai como Deus bendito, e ele diz que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a tua misericórdia, foi misericórdia de Deus. Ele olhou para a humanidade, Deus teve misericórdia, continua tendo ainda. Um dia Deus vai estabelecer a sua justiça, que é no final dos tempos. Eu já falei muito no ano passado sobre o final dos tempos, tá certo? Quem sabe retornarei a esse tema de novo. Mas segundo a misericórdia de Deus, Deus se compadeceu. Isso é compadecer-se de alguém que não merece direito nenhum, pena nenhuma, tá certo? Merece é ser morto, tá certo? Então Deus tem misericórdia. Pedro entende isso muito graciosamente. E aí ele vai dizer, nos regenerou para uma viva esperança. Olha, regenerou, isso é uma nova vida em Cristo, dada pelo novo nascimento. Eu já falei aqui sobre o novo nascimento quando eu expliquei sobre aquela conversa, aquele papo que Jesus bate com Nicodemos, e ele diz, Nicodemo, tu tem que nascer de novo. É capítulo 3 do Evangelho de João, leia lá. Nicodemo, tu tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito. Então Pedro, ele entende, nos regenerou, ou seja, nos fez uma nova criatura. Ora, Pedro era um pescador, pensa num homem brabo, dava murro em ponta de faca. Quando o pessoal vem prender Jesus, ele corta a orelha do assistente lá do sumo sacerdote. Pensa num homem valente. Aí esse homem agora está regenerado, transformado, convertido. Aí passa a falar do amor de Deus. Em vez de matar, morreu por Jesus. Isso é conversão. Amém. Portanto, ele vai dizer, nos regenerou, nos fez uma nova criatura, nasceu pelo Espírito. Ou que o Espírito de Deus te dê entendimento se você ainda não tem. E ele te gere uma nova criatura, gerar no Espírito, gerar um ser humano novo, espiritual, com um novo pensamento, com uma nova ideia, visando direito às coisas. Eu sou militar, tá certo? Eu vou dizer uma coisa aqui, olha o que eu pensava, eu sou especialista em armamento e explosivo. Olha o que eu pensava, eu dizia assim, o governo federal podia nos autorizar, a gente fazia umas bombas, a gente jogava dentro dos presídios e acabava logo com esse negócio. Isso é o homem desgraçado sem Deus. Pensa um negócio desse. Quando eu me converti, passei 5 mais 2, passei 7 anos pregando dentro do presídio todo sábado. Porque Deus disse assim, lá tem pessoas que eu amo e eu quero regenerá-lo, eu quero transformá-lo. Isso é nascer de novo pelo Espírito, tá certo? Faz a vontade de Deus. Então Pedro, ele reconhece isso, ele nos regenerou para uma viva esperança. É a vida nova em Cristo. Dá essa esperança em Deus, é a nova criatura que crê, é uma criatura que espiritual, que vive, ela sabe que é uma nova criatura no Espírito e vive pelo Espírito. Se você estivesse lendo, você ia ver que eu botei aqui, o primeiro Espírito é minúsculo, que é o meu Espírito, e vive pelo Espírito de Deus, está maiúsculo, porque é o Espírito Santo que regenera e traz uma nova esperança, traz uma nova compreensão no coração do ser humano. Sabe que a vida é eterna, sabe todas essas coisas, tá certo? Se você escutar alguém dizendo, tem um pastor ali dizendo que esse negócio de vida eterna não tem não. Esse pastor está errado, ele está confuso, ele precisa se converter, tá certo? Ele precisa nascer de novo, como Pedro nasceu de novo. Amém, queridos? Portanto, viva com esperança. Pedro tem essa compreensão.
Deixa eu só afirmar aqui um escrito de Pedro também. No mesmo capítulo, 1 Pedro, versículo 23, ele vai dizer assim: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e vive eternamente. Olha, isso aqui é a Bíblia Sagrada que revela Deus. Amém? Esse livro, se aparecer um Nero doido da vida, pode tocar fogo nas Bíblias tudinho, queimar os softwares aí que tem alguma Bíblia gravada, queimar computador, acabar com tudo. Mas quando Pedro diz, nos regenerou, assim, mediante a palavra de Deus, a qual é viva eternamente, ela está falando de Cristo, porque quem vive eternamente é Cristo, é a palavra de Deus, o verbo vivo. A Bíblia revela esse Cristo vivo. Amém? Se aparecer um Nero aí que acabe com tudo escrito e gravado, nós temos a palavra gravada no coração, que é Cristo. Amém? Portanto, aí ele vai dizer aqui no final do versículo, que nós lemos 1 Pedro 1:3, o final do versículo diz assim: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Todo mundo sabe que Jesus Cristo ressuscitou, isso não é novidade para ninguém, tá certo? Mas Pedro diz assim: olha, Deus, tu és bendito, tu és o Deus magnífico, bom, que enviou Jesus, o Salvador, e tu ressuscitou ele. Amém? Deixa eu citar só aqui Lucas 24, eu acho que é 24, 22, vou conferir aqui. Ele vai dizer assim: por que buscais entre os mortos o que vive para sempre? Jesus está vivo, tá certo? Então, mas lá no capítulo 24 de Mateus, de Lucas, ele vai fazer essa menção. É versículo 5. Por que buscais entre o morto o que está vivo? Então Pedro está dizendo, é a palavra viva, que vive eternamente, que é Cristo. Estou dizendo isso para você. Todos os apóstolos e muitos dos irmãos que morreram drasticamente, e os que morreram naturalmente, creram nessa verdade, viveram por ela, morreram por ela, estão aguardando a ressurreição, viveram com esperança e com prazer na alma, com satisfação, porque isso dá satisfação na alma do ser humano. Tá certo? Dinheiro é bom, mas o ladrão vem e leva, você fica triste. Mas a graça de Deus é permanente, a salvação é eterna. Portanto, meu irmão, estou dizendo assim, viva com esperança. Você pode ter essa esperança no seu coração para viver com alegria e com prazer na vida. Amém? Pode adoecer, pode estar liso, mas há prazer na alma, há prazer porque há uma nova vida feita em Jesus Cristo. Portanto, você pode viver tranquilamente com essa esperança e principalmente morrendo com ela, você tem a esperança verdadeira da vida eterna. Deus te abençoe, te dê um bom dia, te dê aí assim um dia gracioso, que Ele te abençoe nas tuas mais íntimas e maiores necessidades. Amém? Mas que sobretudo Ele te revele a graça salvadora e dê paz no teu coração. Deus seja contigo e te abençoe em nome de Jesus. Amém.